Romanos capítulo 5 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência é experiência. E a experiência é a esperança. A esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Olha aí. Mas Deus prova o seu amor, aliás, porque apenas alguém morreria por injusto, pois poderá sempre pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém, Jesus? Amém. Veja, em várias partes do Novo Testamento, nos é lembrado que Jesus Cristo morreu por nós, que Ele nos amou, e nos é lembrado também, juntamente com isso, que uma vez que nós cremos, a morte dele se torna a nossa morte. Por exemplo, Jesus morreu na cruz, mas se eu não creio, então a morte dele não é a minha morte, e eu continuo sendo culpado pelos meus pecados e condenado a perecer no inferno. Por quê? Porque ele pagou o preço pelos meus pecados, mas eu não aceito aquilo ali. Eu não acredito naquilo ali. Eu duvido daquilo ali. Então a morte dele não é a minha morte. E eu, consequentemente, vou ter que enfrentar a morte eterna. Porque eu não aceitei que nosso Deus, o Senhor Jesus, morreu por mim. Mas quando eu creio que Jesus morreu por mim, quando eu aceito isso, então a morte dele passa a ser a minha morte. É como se eu tivesse morrido, porque ele morreu no meu lugar. Então, é como se eu tivesse pago o preço pelos meus pecados. Mas não fui eu que paguei, foi Jesus que pagou por mim. Mas eu não tenho mais a dívida diante de Deus. E por isso, eu deixo de ser condenado, eu não vou mais perecer e posso ter a vida eterna com Deus. Por isso que ele fala aqui a respeito da esperança da glória de Deus. E ele lembra aqui que nós passamos por tribulações aqui nessa terra. Mas que a tribulação produz o quê? A paciência. Isso. Quanto mais nós passamos por aflições, tribulações, problemas, aquilo ali vai gerando em nós paciência. Nós vamos aprendendo a ter paciência. E a paciência, a experiência. Sabe que a experiência só vem com o tempo, com a convivência. E a experiência, a esperança. Veja, só coisa boa. Só a tribulação que não é bom. Mas a tribulação que não é boa, que não é agradável, ela produz coisas agradáveis. A paciência, a experiência e a esperança. E o que nós estamos esperando? O mundo melhorar? Não. Nós estamos esperando Jesus voltar. Porque depois que Jesus voltar, aí sim, tudo vai ficar perfeito. Não vai melhorar, não. Vai ficar perfeito. Melhor do que melhorar. Tudo será mudado. Ele há de trazer justiça eterna. O
apóstolo São Pedro, ele diz na sua carta que nós, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém, Jesus?